Chegar no intervalo, a gente conversa de novo. Então, gente, aula de geografia, tá bom? Vamos ver se a gente faz o mais rápido possível para a gente descobrir logo o segredo do Guilherme, tá bom? Então, geografia, nós vamos ver um pouco sobre a ocupação humana. Nós vimos geografia até agora de maneira... nós vimos terra, nós vimos relevo, nós vimos hidrografia, mas agora nós vamos ver um pouco a parte humana, certo? Parte humana. Ocupação, população e tudo mais isso, tá? Página 159. Abra o seu livro aí na página 159, tá bom? Então, vamos frear aí os nossos ânimos no chat. Vamos nos limitar a falar sobre o assunto agora. No intervalo, nós deixamos de falar de geografia e vamos voltar a falar de Guilherme. Tá certo? Página 159. A Ásia. Primeiro vamos ver, porque a primeira afirmação que diz, ó, a Ásia é o continente mais populoso do mundo, com destaque para a China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, Rússia Asiática e o Japão. O que é populoso? E o que é povoado? Tá certo? Então, a questão é nós vermos o que é populoso e o que é povoado. Tá? Populoso é uma concentração de pessoas em determinados lugares, certo? Um país ele pode ser populoso e ele não precisa ser necessariamente povoado, tá bom? Povoado é muita gente espalhada em todo canto. Populoso é muita gente junto em um canto só. Então, a Ásia é o continente mais populoso do mundo, certo? Mais populoso do mundo. Olha aí, para você ter uma ideia, só na Ásia moram mais do que a metade de todas as pessoas do planeta. Para você ter uma ideia. Mais do que a metade de toda a população mundial mora naquele lugar. Então, a Ásia é um continente onde mais da metade da população mora lá, e no restante do mundo inteiro mora a outra metade. Tá? Mora a outra metade. Então, é muita gente, certo? Muita gente. Principalmente, certo? Com grandes planícies chinesas, se destaca o delta do Mekong, no Japão, e a ilha de Java, na Indonésia. O continente também possui áreas vazias, de vazio demográfico. Lembra que eu falei populoso e não povoado? De vazio demográfico, como os desertos e montanhas de clima polar e subpolar. Se nas áreas mais povoadas a densidade passa de 800 habitantes por quilômetro quadrado, nas regiões menos povoadas a densidade está abaixo de 4 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, nas áreas em que as pessoas mais se espalham, 800 pessoas por quilômetro quadrado. E tem áreas em que há apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. Para você ter uma ideia, no continente asiático existia, né? Eu estou dizendo existia porque esses dados foram colhidos e já nasceram muita gente. Eu vou já mostrar para vocês como realmente nasceram muita gente. Então, existiam aproximadamente 4 bilhões e 436 milhões de habitantes na Ásia. 4 bilhões e meio. Não é 4.500. Não é 4 milhões e meio, não. São 4 bilhões e meio de pessoas num continente só, no continente asiático, certo? E o crescimento demográfico, ele é acelerado, certo? Tem falando aqui, ó, que o crescimento demográfico tem sido tratado pelas autoridades do país como algo muito importante, certo? Como algo que tem que ser corrigido o quanto antes, porque esse crescimento ele é acelerado, ele é incontrolável, principalmente na região de Bangladesh, Paquistão, Afeganistão, na Índia, principalmente, regiões de lugares pobres da Ásia. Ou então, o crescimento é muito... É gente saindo de tudo que é canto. Onde tinham 2, tem 6. Onde tinham 6, tem 20. E assim por diante. Então, é muita gente, certo? Muita gente. E não para, não. Para você ter uma ideia, olha quantas crianças nascem por ano.
certo? Isso não é numa década, não, isso é no ano, de janeiro até dezembro. Quantas crianças nascem por ano? 5,6 milhões de crianças nascem por ano, certo? Ah, professor, então quer dizer que deveria ter muito mais gente. Só que essas crianças, elas nascem em lugares pobres, aumentando a quantidade de pessoas em regiões pobres e em regiões carentes, aumentando a quantidade de pessoas necessitadas de uma estrutura melhor de vida. Isso gera também muita morte, certo? É um lugar onde morre muita gente também. Nasce muita gente, mas morre muita gente. E mesmo assim, o crescimento é absurdo. São 5,6 milhões de crianças por ano. Imagina se todas essas crianças tivessem que nascer na maternidade, certo? Porque muitas delas nascem em casa, na rua, nos lagos, nas florestas, certo? Imagina uma maternidade para nascer 5,6 milhões de pessoas por ano. Tem que ser correndo. É uma fila de carrinho. Número 1, número 2, número 3, tira, fecha, tira, vai, menino, vai, menino, vai, menino. Tem que ser um negócio exagerado, tá bom? Se está travando, Guilherme, eu acho que a minha internet aqui, ela não está me demonstrando estar travando, tá bom? Talvez seja a sua conexão. E aí você dá um pulinho lá fora, depois volta novamente. Eu só espero que vocês não criem o costume de fazer isso. Por quê? Porque quando nós voltarmos às aulas presenciais, na aula vocês vão dizer assim, professor, eu estou travando. Eu preciso ir lá fora e voltar. Certo? Espero que vocês não criem esse costume não, viu? Porque por enquanto que está na online, você pode sair da sala e voltar, porque a internet está travando. Mas não vai voltar para presencial, o professor vai dizer, professor, eu estou travando. Tenho que sair e depois eu volto. Viu? Que é, professor não vai cair na sua, não. Professor. Então. O professor fez a chamada, alguma coisa? A minha internet não tá essas boas hoje, não. Não, ainda não, viu? Tá bom. Vou deixar para fazer no finalzinho, tá certo? Ok. Então, 4 bilhões e meio de pessoas com 5,6 milhões nascendo por ano. Essa aí é a população da Ásia, tá bom? Para a gente você ter uma ideia. Página 160. Página 160. A população da Ásia ainda é predominantemente rural, mas está passando muito para a área urbana. Deixa eu falar desse parágrafo aqui para você. Deixa eu ficar lendo, né? Ficar lendo, fechado. Toda essa população que nós estamos falando aí, todo esse povão, né, essa galera geralmente que a gente está falando, eles são muito do campo, certo? São muito do campo, muito rural e tudo. Só que com o desenvolvimento das cidades e com as ofertas de emprego e as condições precárias do campo, esse pessoal eles estão migrando para a área urbana, tá bom? Para a área urbana, causando o que nós conhecemos como êxodo rural, certo? Êxodo rural, saindo do campo para a cidade. Então está acontecendo muito isso na Ásia, e aí as cidades, ó, elas estão ficando super lotadas, certo? Super lotadas mesmo, tá? Guilherme, mas não é só a sua não, viu? A Carol já falou que a dela não tá legal, a minha também não tá legal, certo? É como eu falei, nós estamos puxando muito na internet, certo? Nós estamos puxando demais na internet, nós estamos usando demais a internet. Mas dá certo, nós conseguimos nos comunicar. De uma hora para outra, sua aula trava demais, ou então você passa muito tempo com a tela branca, ou então acontece uma coisa ou outra que acaba impossibilitando você de acompanhar a aula por completo, ou então você se vê meio perdido na aula. Depois você vai no YouTube, eu acho que é meia hora depois, ou é meia hora ou é uma hora depois. Vai uma hora que é mais seguro. Uma hora depois das aulas, você vai no YouTube, os vídeos já estão lá. As aulas já estão lá. Ok? Você já pode assistir de novo. Até quando você for fazer atividade. Né? Você termina sua aula aqui, eu tomo uma água, tomo um café, faço um pedacinho ali, respiro um pouquinho. Agora eu vou fazer minhas atividades. Aí, você faz as suas atividades, né, rapidinho ali, para terminar antes da poliana. Né? Então, quando você for fazer as suas atividades, a aula já está no YouTube. Você já pode até acompanhar a aula, você pode rever a aula de novo.
pode responder às suas atividades ouvindo a aula, entendeu? Então, tem várias maneiras de você usar a ferramenta do YouTube para completar a sua aula. Tá ok? Ou então você escutou a aula, você assistiu a aula todinho, direitinho, você faz a atividade, tranquilo. Mãe, terminei a atividade, vou assistir Poliana. Beleza, vai assistir a sua Poliana. Tá ok? Então, a população estava mais no campo, e do campo ela migrou para a cidade. Houve essa migração, né? Houve esse movimento por conta do desenvolvimento, houve o êxodo rural. Os tipos humanos da Ásia, certo? Vamos ver aí a etnia, certo? Vamos ver as miscigenações, né? O movimento de miscigenação que acabou gerando as etnias asiáticas. Então, nós vamos ver as principais etnias, porque a Ásia é um povo, como ela é povo, como ela é populosa, então há uma mistura de gente, meu irmão, que você não consegue chegar, definir as etnias principais, certo? Então, existem muitas etnias. Existem povos de todo jeito, branco, amarelo, preto, vermelho, do cabelo azul, lilás, rosa e branco. Então, tem gente de todo tipo, certo? Tem gente de todo tipo. Mas existem as principais etnias. Nós vamos ver as principais etnias agora. As principais etnias são os caucasianos, certo? Caucasianos tem esse nome por terem a pele branca. Existem os mongólicos não é porque são doidos, não é porque aqui no Brasil a gente tem mania de querer chamar um cara de doido e chamar ele de mongol, certo? Mongol não é um doido. E mongol não tem nada a ver com doido. Você quer saber o que é o significado de mongol? Mongol, ele é um sinônimo de moreno, certo? De negro, certo? Ok? De moreno. De negro não, de moreno. Mais ali pro lado de Cafuso, tal, certo? Então, ele é um sinônimo de moreno, certo? Os mongóis, certo? De moreno não. Estão doido. Sinônimo de loiro, certo? De loiro. Não tem nada a ver com moreno. Moreno é outro. Vou refazer. O mongol é como se fosse um sinônimo de loiro, amarelo, certo? Amarelo. Então, quando você chama alguém de mongol, você está dizendo que ele está chamando ele de lourinho. Não está chamando ele de doido. Certo? O cara é mongoloide. O que é um mongoloide? Mongoloide é uma pessoa que seus pais eram loiros. Isso é um mongoloide. Bom, só um pouquinho aí para você depois não... mano, deixa de ser mongol. Não tem como o cara deixar de ser loiro. O cara vai se pintar de preto? Não vai. O cara vai se pintar de branco? Não vai. Então, não tem como ele deixar de ser mongol. Ok? Então, primeira etnia são os caucasianos, de pele branca. Segunda etnia são os mongólicos, de pele amarela, certo? E a terceira etnia são os melanoides, ou os negroides, de pele escura. Por que melanoides? Por causa da melanina, que é aquilo que deixa a nossa pele escura e que nos protege mais do sol. Por isso que o moreno, por isso que o negro, ele é mais protegido do sol, porque ele tem muita melanina na pele, e é essa melanina que faz a pele dele ficar escura. Por isso, melanoide, ou então negroide, certo? Ou melanoide ou negroide, pele escura. Então, são esses três, caucasianos, mongólicos e negroides. São as três principais etnias, as etnias que mais predominam na Ásia. E onde elas predominam? Vamos lá. A população negroide é minoria na Ásia e fica diluída com outros tipos humanos no Sudeste Asiático. Então, lá pelo Sudeste Asiático, você encontra muitas pessoas de etnia negroide, tá bom? E ao sul da Índia. Ok? Na parte central e oriental da Ásia, predomina a etnia mongólica. Os caucasianos predominam no Oriente Médio, Ásia Centro-Leste e Meridional. Então, aí está a distribuição das etnias, tá bom? De um lado, os negroides, a minoria. Na parte central e oriental tem os mongólicos e, no restante, os caucasianos. Só tem esses três? E perigo de ter esses três. Tem uma diversidade infinita de etnias na Ásia. Mas infinita não, né? Até finita, mas incontável.
mas essas são as predominantes, tá bom? Essas são as que mais prevalecem, as que mais se destacam. E os grupos linguísticos? Não, e a religião, certo? Encontramos uma grande diversidade de religião na Ásia. Como estamos falando de gente, como estamos falando de povo, estamos falando também de religião. Então, do mesmo jeito que existe muita gente, existe também diversas religiões incontáveis. Mas as que mais se destacam... Por que eu falo isso? Para depois você me dizer assim, o professor disse que só existe 3 tipos de asiáticos. São os mongólicos, os caucasianos e os mongólicos, os caucasianos e os negroides. Não, eu não disse que só existem 3. Eu disse que das centenas, as que se destacam são essas 3. As que predominam são essas 3. Do mesmo jeito, são religiões. De dezenas de religiões asiáticas, as que predominam são o budismo, como a religião de maior influência no Extremo Oriente, o cristianismo da Igreja Católica Ortodoxa, na Rússia, o hinduísmo na Índia, o islamismo no Oriente Médio e o judaísmo em Israel. Certo? Então, budismo, cristianismo, hinduísmo, islamismo e judaísmo. São as 5 principais. Existem mais? Existem muito mais. Né? Muito mais. Mas essas são as que predominam, são as principais. Do mesmo jeito que existem as 3 etnias asiáticas que predominam, existem as 5 religiões que predominam na Ásia. E quanto à língua? Do mesmo jeito. Muita gente, muita língua. E com essa miscigenação, é um número incontáveis de línguas. E dialetos, eu dizia aí, eu chegaria ao ponto de dizer que são infinitos. Né? Infinitos. Porque todo dia se descobre dialeto, todo dia se desenvolve dialeto, todo dia se estuda os dialetos. Tem lugares que se falam 5, 6 dialetos ao mesmo tempo, imagina. Imagina você morar numa cidade que se fala 5, 6 línguas ao mesmo tempo. Certo? São os asiáticos. Os caras conseguem fazer isso. Né? Os caras conseguem fazer isso. É impressionante. Existe uma língua para se falar no comércio, dialeto. Tem lugares lá que é desse jeito. Certo? Tem lugares lá, para você ter ideia, Guiné-Bissau. Vou falar de Guiné-Bissau, que é o que eu tenho propriedade para falar, porque conheço missionários que trabalham lá. Tá bom? E aí eu converso com eles e eles me falam muito isso. Existe uma língua específica para se falar no comércio. Na feira, no mercado, nas lojas, existe uma língua para você comprar e vender. Existe uma língua para comprar e vender. Certo? Existe uma língua para se falar nas reuniões religiosas. Existe uma língua para se falar com as pessoas que são mais poderosas do que você. Você não pode falar com elas de qualquer jeito. Existe uma língua específica para você falar com elas. E existe uma língua específica para elas falarem com você. Existe uma língua para você falar entre seus amigos e seus familiares. Dialetos, né? Dialetos. Existe dialetos para você falar entre seus amigos e seus familiares. Existe um dialeto para você falar com as pessoas que você não conhece. Cara, eu fico pensando assim, a gente aqui que tem só uma língua, eu fico pensando assim, meu Deus, que loucura. Loucura, cara. Como que consegue? Como o cara consegue lembrar? Eu vou falar com alguém que é mais... Eu vou falar com o prefeito, então eu tenho que falar com uma língua diferente. E aí eu estou falando com o prefeito, estou falando com uma língua diferente, eu vou comprar um chilito ali, eu tenho que falar com outra língua. E aí passa um amigo meu, eu tenho que falar com outra língua. E aí a minha mãe me chama, eu tenho que falar com outra língua para dizer para minha mãe que eu estou falando com um amigo meu com outra língua. Isso, cara, é uma loucura. Certo? É uma loucura isso. Mas eles conseguem fazer isso. Eles conseguem. Eles conseguem usar vários dialetos para diversas funções. Certo? Eu imagino você, certo? Imagina você num lugar desse. Certo? Deve ser divertido falar. Se é divertido falar, se é complicado falar, imagina ter que aprender. Imagina você chegando num lugar desse não sabendo de nenhuma delas. Ter que aprender todas elas para poder você ter que comprar alguma coisa, para poder você ter que falar com a autoridade, para poder você ter que falar com seus parentes, falar com seus conhecidos, falar com seus amigos, falar com os desconhecidos, conversar na rua, conversar de casa. Imagina você. Aí depois você olha para mim e diz, professor, o inglês é difícil. Vai num lugar desse aí. Aí volta e me diz se o inglês é difícil. Tá bom? Então, das línguas. Primeiro, a língua indo-ariana. Certas línguas indo-arianas. Aí nós temos as línguas
dravídicas, nós temos as línguas uralo-atalaicas, nós temos as línguas sino-tiberianas, nós temos as línguas tibero-brimanesas, nós temos as línguas austroasiáticas, línguas eslavas, línguas semíticas, línguas malaio-polinésias e línguas indo-europeias. Esses aqui não são os tipos de línguas, não, certo? Esses aqui são as famílias de línguas. São os grupos das línguas que estão dentro desse grupo aqui. Desses grupos. Tá bom? Então, é muito... dá vontade de aprender. Certo? Dá vontade de aprender. É muito estimulante você aprender linguística num lugar desse, tá? Cara, deve ser um aprendizado, assim, ímpar. Você chegar num lugar desse e você... Aí eu perguntei, missionário, certo? Se ele conseguia realmente se comunicar, certo? Ele disse assim, cara, tu consegue se comunicar? Porque ele está lá há cerca de 8 anos, tá bom? Ele já está na Ásia, ali naquela região da Ásia, ali, que se fala muito dessas línguas, há 8 anos. Ele disse, cara, eu consigo, certo? Eu consigo, mas a gente sempre tem que aprender, porque sempre surgem dialetos. Ele disse que existem dialetos, às vezes, até para falar em determinados bairros. Ele disse que você sai de um bairro para outro, você tem que falar a língua daquele bairro, porque a língua do bairro que você mora é um outro dialeto, certo? Então, procura. Imagina você mora no centro, e aí você vai na bolandeira, você tem que aprender a língua para poder conversar com o pessoal da bolandeira. E aí você vai lá no encosta, você tem que aprender a língua para falar com o pessoal do encosta, dialeto. Aí você sobe aqui para o Arisco, né? Você vai para o Arisco, tem que falar a língua, dialeto de lá, e aí você vai para o Conjunto Coab, dialeto do Conjunto Coab. Só os asiáticos mesmo para conseguir fazer isso. Vamos para as línguas. As línguas indo-arianas, certo? As línguas do subgrupo são mais faladas, as línguas do subgrupo são mais faladas em todo o sudeste da Ásia, em países como Irã, Afeganistão, Turquia, Tajiquistão. Na Ásia Meridional, predominam as línguas do subgrupo indício, que é composta de uma grande diversidade de influências como o sânscrito, tronco comum para todas essas línguas. O prascrito, que deu origem a cerca de 20 línguas atuais, o bengali, o nepali e o romani falados no Afeganistão. O urdu, idiomas oficiais do Paquistão, e o indo, idioma oficial da Índia. O armênio é o idioma indo-europeu falado no Azaquistão, nordeste da Rússia, na Síria, Irã, Líbano e Turquia. Então, as línguas indo-arianas são aproximadamente aí umas 15, 20, 30 línguas que foram desenvolvidas nessas regiões ali, certo? Outro grupo de línguas são as línguas dravídicas. Na Índia, predominam ao sul os povos melano-indiano, com cerca de 25% da população indiana, falantes das línguas da família dravídica. O telugu, falado nos estados indianos de Mysore e Andhra Pradesh. O tamil, falado na região de Mysore e Madras. E, por fim, o Malayala e o Kannada, do Sri Lanka. Então, você viu aí, só de cara, né, que lá em Mysore se fala o telugu e o tamil. Né? Então, aí já são duas línguas oficiais de uma só cidade na Índia, né? O telugu e o tamil, os dois são falados em Mysore. Aí vem as línguas uralo-atalaicas, certo? As línguas uralo-atalaicas, os turanianos são divididas em duas grandes famílias, a uraliana e a atalaica. Os turcos, tártara, certo? E aí você vê as outras diversas línguas aí, certo? As outras diversidades de línguas. Mas o que nos importa, professor? Eu tenho que gravar todos esses nomes aí? Não. Vamos dar uma resumida aqui nessas línguas. Saiba
pelo menos algumas dessas famílias de línguas, certo? Indo-arianas, dravídicas, uralo-atalaicas, né? Sino-tiberianas, tibeto-birmanesas. Então, esses nomes aqui, esses nomes maiores, certo? Que você sabe. Porque eu não vou cobrar de você especificidade de cada família dessas línguas. Apesar do que é bom você dar uma olhada em todas elas, você conhecer algumas características sobre ela, eu lhe daria a seguinte dica: escolha duas e estude profundo essas duas. E aí depois você dê uma olhada superficial nas outras. Porque de uma hora para outra você se depara com um teste aí, e nesse teste escolha uma das famílias linguísticas da Ásia e cite as suas principais características, tá bom? Então você pode se deparar com alguma questão desse tipo. Uma das famílias, né? Não todas, mas uma delas. Então eu diria assim, escolha duas, estude as principais características e conheça de maneira superficial o nome das outras línguas, tá bom? E vamos ver um pouquinho de Oceania, rapidinho, certo? Oceania, nós vimos no continente asiático, vamos ver um pouco de Oceania. A população da Oceania gira em torno de 38 milhões de habitantes. Não, nada perto do que a Ásia tem, né? Mas também lembra da Oceania, que é muita ilha, né? Muita ilha, muita ilha, muita ilha. A Oceania basicamente é a Austrália. O restante é ilha, ilha, ilha. Então, a população da Oceania gira em torno de 38 milhões de habitantes. Mesmo sendo só isso, ainda tem 38 milhões de habitantes lá. É o continente menos povoado do planeta. São 14 países, mas a maior parte da população está em 3 países: Austrália, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia. Certo? Isso, 3 horas, tá bom? Faltam 10 minutinhos para o seu intervalo. Aguenta aí um pouquinho. Os tipos étnicos da Oceania são... Lembra lá dos 3 asiáticos? Lembra os negroides, caucasianos? Então, olha aqui, ó. Os da Oceania, os tipos étnicos, são os brancos e os aborígenes. Só tem 2, certo? Lá são 3. Lá são os caucasianos, os mongoloides e os negroides. Caucasianos, mongoloides, negroides da Ásia. Da Oceania são os brancos e os aborígenes, tá? Os brancos e os aborígenes. A maioria da população das 10 mil ilhas, incluindo a maior delas, Papua Nova Guiné, tem a predomínio dos tipos aborígenes, como malaios e polinésios. Os povos originais da Oceania têm uma grande capacidade de navegação entre as ilhas. Desenvolveram isso aí até porque essa é o principal meio de transporte, né, e tudo. Então, desenvolveram muito isso aí. Dessa maneira, os melanésios, micronésios e polinésios têm como origem comuns os aborígenes, pois migraram de ilhas para ilhas em busca de melhores condições de vida, contribuindo para a miscigenação da população. A Austrália e a Nova Zelândia têm como tipo humano predominante os brancos de origem britânica, pois dominaram e dizimaram os povos originais do continente, como os maores da Nova Zelândia e os aborígenes na Austrália. A população da Nova Zelândia e na Austrália é predominantemente branca, porque os ingleses chegaram lá, certo? Dominaram aquele lugar e acabaram com a cultura, acabaram com os povos, certo? E aí acabou ficando a predominância dos brancos britânicos. Tá, ok? Outra coisa da Oceania interessante de você perceber com relação à população é que a população relativa da Oceania é geralmente bastante baixa, como na Austrália, em 3,1 habitantes por quilômetro quadrado. E em algumas das ilhas, a densidade demográfica é alta, ultrapassando 100 habitantes por quilômetro quadrado. Nauru, com um pouco mais de 330 habitantes por quilômetro quadrado, e Tuvalu, com cerca de 330 habitantes por quilômetro quadrado. São as mais povoadas, tá? Então, Nauru e Tuvalu são as ilhas que têm mais gente. Então, por que esse característica de ser tão populoso? Porque é ilha.
pequeno. As pessoas vão se desenvolvendo, as pessoas vão crescendo, a população vai crescendo, não tem para onde ir, territorialmente falando. Tem as outras ilhas? Tem, mas o desenvolvimento lá não é tão como na cidade, certo? Então, muita gente mesmo, certo? Cerca de 330 habitantes por quilômetro quadrado. Imagina você, né, um quilômetro quadrado com 330 habitantes. Mas na Ásia existe muito mais. Na Ásia tem lugares com 800, mas a Ásia é o mais populoso. Lá tem muito território, né? Na Oceania não, tá? Então, nós já vimos a ocupação, nós já vimos a questão da etnia, que nós tínhamos visto também na Ásia. Agora vamos ver um pouco das línguas. Será que é igual lá na Ásia, as línguas? Vamos ver aqui, ó. Se é igual. Tá? As principais línguas faladas são o inglês e as de origem malaio-polinésias. Em Vanuatu, o francês é a língua oficial. O desenvolvimento econômico, para um pouquinho da língua, então, não é como a Ásia, tá bom? Na Oceania é mais tranquilo, linguisticamente falando, certo? A predominância é o inglês. Por quê? Porque Nova Guiné e na Nova Zelândia e a Austrália foram ocupados por britânicos. Então, o inglês britânico chegou ali, predominando na região e acabou chegando também na Polinésia, Micronésia, né, e Melanésia. Então, o inglês é predominante na região por inteiro. Mas também tem as línguas malaio-polinésias, certo? Que são as línguas que são faladas nas ilhas, também tem uma certa predominância. E em Vanuatu tem o francês, certo? Como língua oficial. Um pedacinho de terra que foi colonizado pelos franceses. E aí acabaram deixando ali a língua francesa como a língua oficial. E economicamente, como é esse lugar? O desenvolvimento econômico e a qualidade de vida estão ligados a um menor ou maior grau de urbanização. Por isso, nos dois países mais ricos, Austrália e Nova Zelândia, a população rural é minoria, em torno de 12%. A Austrália e Nova Zelândia mais cidades. Cidade, muita cidade. Até porque eles acabam usando aí as ilhas como se fosse o interior. Né? Aqui nós temos as capitais e temos o interior, tudo em um território só. Eles acabam usando as ilhas lá como se fosse o interior. Ok? E aí, vamos pegar um território aí para plantar arroz. Vamos plantar arroz aonde? Pega uma ilhazinha qualquer dessa aí, vamos pegar uma ilha e tal, vamos fazer uma plantação grande de arroz para nós termos ali um desenvolvimento cultural, no caso de plantação de arroz, vamos ter uma cultura de arroz ali. Então, eles fazem basicamente isso, tá? Por conta disso, a Austrália e Nova Zelândia é basicamente urbana, quase que completamente urbana. Nos outros países, o predomínio da agricultura e o extrativismo, que constituem a base de suas economias, indicam um menor desenvolvimento socioeconômico que reflete na sua baixa taxa de urbanização. Aquilo que eu falei, né? Nos outros países, as ilhas elas são usadas como interior. Mas eu te digo que entenda o bom sentido do que eu estou falando. Certo? Mesmo a Austrália, estando estando no 13º lugar entre os 15 maiores PIBs do mundo, a economia da Oceania é predominantemente primária, pois a maioria dos países é subdesenvolvida. Certo? A Austrália é 15º no ranking mundial. Só que o restante não. E aí o continente acaba ficando sendo considerado subdesenvolvido. Como que é a agricultura? A gente não falou, né, que as ilhas são usadas para agricultura? Como que é a agricultura? A Austrália é exportadora de trigo e tem como fonte de divisas fortes os rebanhos bovinos e ovinos, como pauta de exportação de lã e carne. A economia neozelandesa é bastante concentrada no mercado interno, mas tem na agricultura dos laticínios o seu maior forte na exportação. Professor, mas o senhor falou que essas coisas aí não aconteciam lá. O senhor falou que a agricultura, a agropecuária era desenvolvida mais nas ilhas, mas nas ilhas que estão sob o controle da Austrália e da Nova Zelândia. Então,
Das ilhas passam para as capitais e das capitais vão para o mundo, a exportação, tá bom? Então, acabam se recebendo os créditos, Austrália e Nova Zelândia. Mas isso também não quer dizer que na Austrália e que na Nova Zelândia não tem nada de agricultura e nada de agropecuária, não. Tem, certo? Tem. Mas não predominam essas atividades nesses dois países, tá bom? Apesar de eles se destacarem por exportar, mas eles não se destacam por praticar a agricultura e a agropecuária. Em Papua Nova Guiné, as colheitas de café, cacau e chá respondem pela maior parte da sua produção agrícola, enquanto em Samoa, as frutas cítricas, cacau, coco, banana e abacaxi são os produtos cultivados. Tonga, que exporta banana e sementes, e aí ele vai fala que Tonga, que exporta bananas e sementes oleaginosas, faz comércio internacional com outros países da Oceania e países da América do Norte, como os Estados Unidos. Mas, em geral, o solo pobre dificulta a atividade agrícola numa escala maior, e a produção é voltada ao mercado interno. Nas pequenas ilhas, a pouca disponibilidade de terra não é propícia à criação de gado ou outro rebanho. Cara, a ilha é pequena. E aí a produção fica pequena também. Tá bom? Então vamos parar aqui com a agricultura, depois nós vamos ver recursos minerais, extrativismo, tal, e outras coisas mais aqui da nossa. Paramos aqui com a agricultura da Oceania. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a Oceania. Não se desesperem com as línguas asiáticas. Você não tem aqui que saber todas as línguas asiáticas, nem o nome de todas elas, nem onde elas predominam. Faça o que eu falei, siga o conselho que eu dei, que você vai se dar bem nos nossos testes, tá bom? Então, a atividade vai estar no Google Sala de Aula. Quando terminarem todas, tá bom? Então, como percebe, a minha internet não está boa, quando terminar as aulas, por volta das 18 horas, você dê uma olhada, e com certeza a sua atividade vai estar lá. Eu acredito que, se possível, eu coloco antes, certo? 15 e pouco. Não. 15 não. 17 e pouco. Mas, se não, 18 horas é o mais provável. Um abraço.